Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Nascimento de Santana Pina. Essa é uma aula de regência do curso de Licenciatura em Matemática do componente curricular Estágio Supervisionado 3, com as docentes Ana Paula e Alexandre Lopo, sendo a professora supervisora Sueli dos Prazeres. Vamos falar nessa aula sobre o círculo trigonométrico, conhecido também como ciclo trigonométrico. Vamos ver aqui no GeoGebra a construção do círculo, como se procede para fazê-lo. Temos aqui o círculo trigonométrico, as funções seno, cosseno e tangente. Quando a gente move esse ponto aqui, temos aqui a movimentação, os valores sendo exibidos do seno, cosseno e da tangente. Por exemplo, aqui nesse ponto, o seno de 43 graus é 0,68, o cosseno é 0,73 e a tangente é 0,93. Então, na proporção que a gente vai movendo o ponto, a gente vai tendo valores aqui nos quadrantes. Aqui de 0 a 90 graus, esse ponto aqui é o primeiro quadrante, de 90 até 180 o segundo quadrante, de 180 a 270 o terceiro quadrante e 270 a 360 o quarto quadrante. Bom, como eu estava falando sobre o círculo trigonométrico, como fazer o círculo? Para fazer um círculo trigonométrico, devemos construí-lo sobre o eixo das coordenadas cartesianas com centro em O. Ele representa um raio unitário e os quatro quadrantes. Então, a gente tem aqui o raio, que equivale a 1, e temos aqui no eixo das abscissas o eixo X, que é esse eixo aqui, o eixo X, e o eixo Y no eixo das ordenadas, certo? Então, a gente tem essa representação do círculo trigonométrico. Esse ponto aqui é o ponto 0 graus. Aqui em 90 graus é equivalente a π sobre 2. Em 180 graus é equivalente a π. Em 270 graus é equivalente a 3π sobre 2. E em 360 graus é equivalente a 2π. Os quadrantes do círculo trigonométrico. Quando dividimos o círculo trigonométrico em 4 partes iguais, temos os 4 quadrantes que o constituem. Para compreender melhor, vamos observar essa figura abaixo. Então, aqui temos o primeiro quadrante, nessa primeira curvatura que temos aqui. Na segunda curvatura, temos o segundo quadrante. Na terceira curvatura, temos o terceiro quadrante. E na quarta curvatura, temos o quarto quadrante. Então, se o ponto está exatamente aqui em cima do eixo X, é o ponto 0, ele não está em nenhum quadrante. Se estiver em 90 graus também, não está em nenhum quadrante. Se estiver em 180, não está em nenhum quadrante. Se estiver em 270, não está em nenhum quadrante. Se estiver em 360, não está em nenhum quadrante. São os pontos principais dos eixos. Então, se o ponto estiver exatamente em cima deles, não pertence a nenhum dos quadrantes. Certo? O círculo trigonométrico e seus sinais. De acordo com o quadrante em que está inserido, os valores de seno, cosseno e tangente variam, ou seja, os ângulos podem apresentar um valor positivo ou negativo. Para compreender melhor, vamos ver a figura abaixo. Temos aqui a representação do seno, cosseno e da tangente com os sinais. Seno no primeiro quadrante é positivo, no segundo positivo, no terceiro negativo e no quarto negativo. O cosseno no primeiro quadrante positivo, no segundo negativo, no terceiro negativo e no quarto positivo. A tangente no primeiro quadrante é positivo, no segundo negativo, no terceiro positivo e no quarto negativo. Se observarmos bem, a função tangente é uma função que equivale a operação entre o seno e o cosseno. Ela resulta nessa operação. Por exemplo, se fizermos jogo de sinais, mais com mais com mais aqui no primeiro quadrante, resulta em mais, certo? Se fizermos o jogo do sinal de mais com menos, equivale a menos.
Se fizermos jogo de sinal de menos com menos, equivale ao mais. Se fizermos jogo de sinal de menos com mais, equivale ao menos. Então, a gente observa que a função tangente tem essa resultante da operação entre o seno e o cosseno. Certo? O círculo trigonométrico, também chamado de círculo ou circunferência trigonométrica, é uma representação gráfica que auxilia no cálculo das razões trigonométricas. Então, aqui a gente tem um círculo unitário com raio de 1 unidade, que equivale a esse ponto aqui que está em vermelho. Então, aqui a gente tem o sentido do círculo no sentido anti-horário, movimentando aqui entre os quadrantes. No sentido positivo, temos o valor equivalente a π sobre 2, no sentido anti-horário, que equivale ao primeiro quadrante. No sentido negativo, temos menos π sobre 2, que é no sentido horário, temos aqui essa representação do lado de cá, no quarto quadrante. O círculo trigonométrico e as razões trigonométricas. De acordo com a simetria do círculo trigonométrico, temos que o eixo vertical corresponde ao seno e o eixo horizontal ao cosseno. Cada ponto dele está associado aos valores dos ângulos. Então, a gente tem o seno na vertical, é equivalente ao eixo Y, e o cosseno na horizontal, é equivalente ao eixo X, certo? Os ângulos notáveis. No círculo trigonométrico, podemos representar as razões trigonométricas de um ângulo qualquer da circunferência. Chamamos de ângulos notáveis aqueles mais conhecidos, que é 30, 45 e 60 graus. As razões trigonométricas mais importantes são seno, cosseno e tangente. Então, a gente tem aqui os valores representados desta forma. Seno de 30 equivale a meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 equivale a 1. E a tangente de 60 equivale a raiz de 3. Então, esses ângulos são importantes nós conhecermos os valores, como são representados, como são utilizados, para facilitar nos cálculos, nos vestibulares, certo? Isso é muito importante a gente ter em mente esses valores do seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Radiano no círculo trigonométrico. A medida de um arco no círculo trigonométrico pode ser dada em graus ou em radianos, rad. 1 grau corresponde a 1 sobre 360 da circunferência. Ou seja, a circunferência é dividida em 360 partes iguais ligadas ao centro, sendo que cada uma delas apresenta um ângulo que corresponde a 1 grau. E 1 radiano corresponde à medida de um arco de circunferência, cujo comprimento é igual ao raio da circunferência do arco que será medido. Então, temos essas representações dos valores tanto em graus como em radianos. Radianos no círculo trigonométrico. Aqui a gente tem aqui a figura representando os graus, os ângulos expressos em graus e radianos. Temos aqui 0 graus, depois 90 graus, que equivale a π sobre 2, 130 graus, que equivale a π, 270 graus, que equivale a 3π sobre 2, e 360 graus, que equivale a 2π. Para auxiliar nas medidas, confira abaixo algumas relações entre graus e radianos. Π radianos equivale a 180 graus, 2π radianos equivale a 360 graus, π sobre 2 radianos equivale a 90 graus, π sobre 3 radianos equivale a 60 graus, π sobre 4 radianos equivale a 45 graus. Se quiser converter essa unidade em medida de graus de radiano, utiliza a regra de 3. Nesse caso, qual a medida de ângulos de 30 graus em radianos? Como é que a gente faz esse cálculo? A gente utiliza a regra de 3 simples. Então, a gente tem 180, que equivale a π, e 30, que equivale a x. A gente faz aqui o cálculo em cruzado, que fica 180x, 180x igual a 30π. Então, a gente faz que x equivale
é igual a 30π sobre 180. Fazendo aqui esse cálculo, a gente tem que, simplificando 30 por 30, e 180 por 30 fica igual a esse valor aqui, π sobre 6 radianos, certo? Então, é uma forma de fazer o cálculo simplificando os seus valores. Fazendo esse cálculo de acordo com a regra de 3, a gente chega no valor de qualquer medida de graus em radianos. Temos aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Por exemplo, divide-se um ciclo em 12 partes iguais, utilizando-se A como um dos pontos divisores. Determine o conjunto do x, de 0 a 2π, cujos decimais são os pontos divisores. Notando que cada parte mede 1/12 vezes 2π sobre π igual a π sobre 6, e que P é a imagem de x quando AP é igual a x. Podemos construir a seguinte tabela. Então, a gente tem aqui nesse ponto, ponto A, o valor de 0. No ponto P1 é π sobre 6. No ponto P2 será π sobre 3. Qual vai ser o valor de B? De P3, de P4, de A', de P5, P6, de B', de P7, de P8. Então, fica como exercício para vocês fazerem e terem essa prática nessa questão. Uma outra questão é essa da PUC, Minas. Os moradores de certa cidade costumam fazer caminhada em torno de suas praças. A pista que contorna uma dessas praças é um quadrado de lado L e tem 640 metros de extensão. A pista que contorna a outra praça é um círculo de raio R e tem 628 metros de extensão. Nessas condições, o valor da razão RL é aproximadamente igual a, use π igual a 3,14. Então, tem aqui as opções, você vai fazer o cálculo de acordo com os dados que foram dados na questão. E temos aqui mais uma questão. Desenhe, indique no círculo trigonométrico a imagem de cada um dos seguintes números: 3π sobre 4, 5π sobre 4, 5π sobre 6, π sobre 8, 12π sobre 8, 15π sobre 8. Como é que eu faço? Por exemplo, aqui na letra A, a gente tem 3π sobre 4 igual a 3 sobre 8 vezes 2π. Marcamos a partir do ponto A um percurso AP igual a 3,8 do ciclo, no sentido anti-horário. A imagem de 3π sobre 4 é P. Então, a gente tem aqui esse valor equivalente a 3π sobre 4, que equivale a 3/8. Então, a gente tem aqui essa representação desses valores. E temos também aqui uma atividade no GeoGebra, vou mostrar aqui para vocês, para que vocês possam estar assim praticando. A atividade é essa. A gente tem aqui algumas questões. Temos aqui o ciclo trigonométrico sendo representado e algumas perguntas que mostram o comportamento do ciclo no decorrer do seu movimento. Então, vocês estarão praticando essas perguntas para poder aprender mais, certo? O link segue no slide. Bom, pessoal, aqui estão as referências utilizadas nessa aula e até a próxima.